Olá pessoal, bem-vindo à nossa quinta aula. Bom, essa aula de hoje vai ser uma aula relativamente rápida, curta, porém de muita importância, que é sobre a criação de layers, tá? E nós vamos também criar um bloco de porta para colocar aí no nosso projeto, tá? Esse exercício aqui foi o exercício da aula passada. Nós vamos criar, reproduzir novamente, vamos redesenhar isso daqui, tá? Esse mesmo desenho, esse mesmo projeto, porém já com a criação correta dos layers, tá? O que vai ser parede, o nome certinho, onde vai ser identificado o layer de janela, onde vai ter o layer vidro, tá? Nós vamos criar um layer porta para criar um bloco de porta. Tá? E eu vou explicar tudo certinho então como que vai funcionar essa nossa aula de hoje. Eu vou mandar também, junto com essa aula de número 5, um outro projeto, tá? Para ser desenvolvido já com as criações dos layers e já a colocação também das portas no lugar. Tá? Nós temos então nessa aula dois novos comandos que nós vamos utilizar. Eu vou passar o comando rotate para rotacionar, que é o comando que faz a rotação dos objetos, e o comando mirror, que é também o nosso comando de espelhar um objeto. Tá? Eu vou passar esses dois comandos quando nós formos fazer, no momento da realização das portas, tá? Quando nós estivermos montando aí a porta para colocar aqui no nosso projeto. Tá? Então, nós vamos abrir um arquivo novo, tá? Já abri aqui um arquivo novo, e vamos criar os layers antes mesmo de começar a desenhar. Porque aí, conforme o nosso desenho, nós já vamos ter os layers prontos e vamos desenhar, já selecionando, já marcando esses layers referente ao nosso desenho. Então eu vou desenhar, por exemplo, uma parede. Eu vou ter o meu layer parede aqui, tá? Indicando aqui o meu layer parede, e vou desenhar a parede. Aí eu vou desenhar então a janela. Eu vou selecionar o meu layer janela e vou desenhar a minha janela. Vou desenhar o layer, meu vidro. Eu vou criar o meu layer vidro, vou selecionar aqui o meu layer vidro e vou desenhar o meu vidro já com o layer ativo aqui, tá? Que a gente fala que é um layer corrente, ok? Como que nós criamos então os layers? Aqui do lado dessa aba aqui dos layers, controle de layers, nós temos esse botãozinho aqui, tá? O atalho no teclado é o comando LA. Então LA, Enter, vai abrir essa janela aqui, tá? Que é a configuração de criação de layers, etc. O comando LA Enter para abrir aqui, ou simplesmente clicando, né, nesse botão aqui do lado. Ó. Clicando aqui, ele vai abrir também a mesma janela. Aqui dentro dos layers, criação de layers, nós temos algumas configurações referente a cada layer criado. Tá? Eu posso então definir para cada layer criado, para cada nome, definir essas opções aqui. Porém, nessa aula de hoje, tá, nós vamos ver o nome do layer, tá, o layer que vai ficar corrente, qual que é o layer corrente, o nome do layer e a cor que vai ser definida para a espessura que vai ser impressa o nosso desenho, que vai ser impresso o nosso desenho. Tá? Então, a cor para a gente aqui, no desenho de AutoCAD, ela significa espessura. Então, eu tenho algumas cores, que eu vou explicar já já, que é o que? O vermelho, por exemplo, a cor vermelha, no padrão que eu utilizo, tá? Porém tem os escritórios aí de arquitetura, às vezes tem as suas configurações, os seus padrões de desenho, não necessariamente então é o que eu vou dizer, tá? Procure então, quem for fazer um estágio, quem estiver aí procurando trabalhar e tal, está entrando no escritório aí agora recentemente, tal, procurem
conhecer sobre os layers, qual que é o layer correto para cada tipo de desenho, porque aí cada escritório de arquitetura tem o seu padrão definido e assim por diante, tá ok? No meu caso, o que eu vou explicar aqui é o que é uma coisa genérica, vamos dizer, tá? Vamos dizer como genérico. Um padrão para a maioria das pessoas aí. Então aqui, ó, eu tenho o status do layer. O que é o status dele? Se ele está ativo ou não. Como nós temos só esse layer, não temos como deixar ele corrente em outro lugar, né? Outra coisa, só temos um. O nome do layer, que vai ser definido, tá ok? E o que nós vamos ver por enquanto é só a cor do layer, que é o que vai ser a definição de espessura dele. Então, para criar um novo layer, nós temos aqui em cima, ó, diferentes aqui são novos, são filtros de grupos, novos grupos, tal, etc. Tá? Esse aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Não vou explicar tudo agora, porque não vamos utilizar, então acaba que vamos ter que rever isso depois mais para frente, acaba vai esquecer realmente para que serve esses grupos aqui, né? Nós criamos grupos de layers diferentes. Então aqui nós não vamos utilizar por enquanto. Vamos deixar essa opção aqui, que é o padrão de todos os layers, né? Aqui do lado, do lado dos grupos aqui, nós temos aqui o New Layer. O New Layer, clicando aqui, é para criar um novo layer. Depois, eu tenho aqui um New Layer, que ele vai ser o quê? Ele vai criar um layer. Nós vamos ver esse layer aqui no nosso model, na nossa área de trabalho. Porém, lá no nosso... Quando a gente cria esse layer aqui, lá no nosso layout aqui, ó, quando nós formos trabalhar com layout na parte de plotagem, o que vai acontecer? Ele vai estar congelado, tá? Reparem que tem esse símbolo aqui, que ele vai estar congelado, ele não vai aparecer quando nós vamos imprimir. Reparem aqui também, ó, eu criei um layer aqui, tá? Com esse ícone. Então, eu tenho aqui no nosso VP, na nossa parte de plotagem lá para frente, ele não vai aparecer. Isso é um erro muito, não digo um erro, mas é uma situação muito comum da pessoa criar um novo layer com essa opção aqui, e depois chega lá, nossa, não está aparecendo o layer que foi criado, né? Não vai aparecer desenho nenhum, porque você criou, todos os nossos layers foram criados aqui, porém ele é congelado na nossa área de plotagem, tá? Como por exemplo aqui ele fica marcado essa opção, ó. Tá ok? Aqui ele fica congelado e aqui ele fica congelado e aqui não fica congelado, tá? Então, se tiver o layer criado, se sem querer você clicou aqui, não precisa apavorar, tá? Só vem aqui, lembre-se que se você criou um layer novo por aqui, eu tenho que desmarcar ele aqui, tá? Essa outra opção aqui, o xizinho, que é o deletar o layer, tá? Vou deletar esses dois aqui, é só para explicação então, por enquanto. E esse daqui é para deixar o meu layer corrente pro desenho, tá? A nossa maneira de criar layers, mas por enquanto, nós vamos trabalhar com esse primeiro aqui, New Layer, tá? Simplesmente esse daqui, não é essa opção aqui, tá? Porém, os dois quase a mesma função. Aqui no Model, nós temos a mesma função, tanto um como o outro. Porém, na hora de fazer a parte toda de plotagem, que nós trabalhamos aqui no Layout, ó, é aqui no Layout que ele não vai aparecer se for criado daquela forma, a segunda opção aqui. Tá? Ele não aparece lá no nosso desenho. Então, nosso primeiro layer. Eu clico aqui para criação de layer. Ele vai aparecer como padrão layer 1. Eu vou renomear como parede. Tá? E nas cores, eu vou escolher a cor 5 aqui de baixo. Ó. Eu tenho a cor 1, 2, 3, 4, 5. Vou escolher a cor 5, ok? Já vou explicar o porquê essa cor 5. Então eu tenho parede, cor 5. Eu vou criar um layer janela,
Com a cor, clico aqui, com a cor 2, tá? São essas cores aqui. E eu vou criar um layer vidro com a cor 1. Como que eu sei que é a cor 1, né? Tá escrito aí em cima, ó, index color 1, tá ok? Aqui embaixo a cor, o nome da cor, né, em inglês. E aqui em cima nós temos outra paleta de cores. Eu vou explicar agora o que é aquela paleta de cores. Vou criar um layer aqui, explicação. Nós não vamos utilizar, só para eu explicar. Bom, eu estou criando um layer onde a minha parede, eu vou mandar um projeto junto para vocês aí, já de prefeitura, inclusive já foi aprovado, que é o exercício da aula passada também, nós fizemos uma planta aí, que é justamente desse projeto que realmente já foi aprovado, já está sendo executado e tal. Tá? Eu vou mandar explicando então os layers, o porquê, qual que é a diferença entre as cores dos layers, né? O porquê a criação dos layers. Quando eu pedir para vocês, vamos cortar aqui a janela, vamos cortar o vão da janela e redesenhar, é agora que entra realmente o porquê daquilo. Então olha só, o layer parede, eu escolhi a cor 5, tá? Essa cor aqui. Um padrão que a gente utiliza muito de que maneira? Essas cores que estão aqui, ó, nesse quadro, nessa parte de cima, são as cores que, se eu escolher uma dessas aqui, por exemplo, ele vai ser impresso no desenho exatamente na cor que eu escolhi aqui. Se eu escolher um verde, por exemplo, a minha linha da parede lá no projeto, ele vai ser impresso nessa cor verde. Tá? Se eu escolher uma cor azul aqui, essa cor de azul aqui em cima, tá? Ele vai ser impresso na cor azul. Reparem que o nome da cor aqui é 170. Essa cor aqui é a cor realmente azul, tá? Essa daqui é a cor 172, tá? Porém é azul também. Então, todas essas cores aqui em cima, se eu definir algum layer com essa cor aqui, é porque eu quero que na hora da impressão, eu quero que ela fique realmente dessa cor, tá? Ou verde, ou azul, ou vermelho, independente. Aqui são as cores que realmente vão ser impressas nas cores. Essas cores que estão separadas aqui embaixo, ó, do 1 até o 9, são cores que vão ser definidas no nosso projeto, na hora de plotar. As configurações dessas cores vão ser o quê? A cor 1 ela vai ser impressa em preto, porém numa espessura mais fina. A cor 2, que é o amarelo, ela vai ser impresso em preto, porém uma espessura um pouco mais grossa do que a 1. A cor 3 vai ser impresso em preto, porém também um pouco mais grossa que a cor 2, mais espessa, né? Vamos dizer assim. E assim por diante até a cor 9. Todas essas cores aqui são identificações de cores que vão determinar a espessura da nossa plotagem, da nossa linha. Então, a cor 1 no nosso desenho, onde você vê a cor 1, vai ser um preto bem fino, uma cor uma espessura mais fina. A cor 6, por exemplo, vai ser uma espessura mais grossa. Tá? Eu vou explicar isso depois no projeto que eu vou enviar para vocês verem realmente a diferença entre uma e outra. Aqui embaixo eu tenho espessuras, aliás, eu tenho uma escala de cinza que vai do 255 para o 250. São essas cores aqui, uma escala de cinza que elas vão ser impressas realmente nessas cores de escala de cinza. Tá? Eu posso determinar aqui, por exemplo, que todas essas cores aqui em escala de cinza, geralmente são o quê? São projeções, são alguma coisa assim que indicação de piso, tá? Geralmente utilizamos essas cores aqui no cinza, com uma cor, uma espessura fina, tá?
Então fica definido, tá? Vamos definir dessa maneira, que todas essas cores vão ser impressas nas cores realmente que estão aqui. Essas cores vão ser impressas em preto, com espessuras diferentes do 1 para o 9, o 1 sendo uma espessura mais fina e o 9 uma espessura mais grossa. E na escala de cinza, tá? São todos na mesma espessura, uma espessura fina, porém vão ser impressas nas cores do cinza, tá? Vamos deixar definido dessa forma. Então, para esse layer explicação, eu vou colocar aqui um layer, vamos colocar esse laranja aqui, ó, cor 32, tá ok? Depois eu vou explicar as diferenças dele aí. Pois bem, criamos então layer parede, janela e vidro, tá? O que eu tenho que fazer? Opa, esqueci de um detalhe aqui, ó. Nos nossos layers, reparem que eu tenho aqui essa indicação do layer corrente, tá? Aqui, ó, tá clicado aqui, clicou aqui, então o layer corrente é o 0 que está aqui. Se eu quero, faço a criação dos layers, na hora de fechar minha janela, eu quero que apareça aqui em cima já o meu layer que eu vou utilizar, que é o layer parede, então eu já clico aqui. Olha lá, selecionei o layer parede e cliquei nesse ícone verde aqui. Vai aparecer aqui embaixo ele selecionado, tá? Na frente do nome do layer. O que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui em cima para mim, ó. Opa, o layer parede está errado, né? Olha, cor 5, aliás. Opa, aí, cor 5, tinha criado errado. E aqui, na explicação, é a cor laranja, né? Vamos colocar esse aqui. Agora tá certo. Me desculpem. Então tá aí. Eu posso fechar, depois que eu cliquei. O que vai acontecer? Os meus layers estão criados aqui, ó. Só clicar aqui, ele vai aparecer os layers criados, tá? Meu layer corrente, como eu cliquei no verdinho lá, é o meu layer parede. Se eu quiser alterar, é só clicar aqui em qualquer outro desses layers, tá? Ele vai ser alterado. Então, meu layer parede, eu vou selecionar. O que eu vou fazer? Eu vou reproduzir exatamente esse projeto aqui, tá? Para a aula não ficar tão extensa, eu vou copiar esse projeto aqui para efeito de explicação, então, para vocês. Eu vou deletar aqui essas janelas, apagar. Então, suponhamos o que? Eu vou fazer esse projeto desse edícula, né? Desse projeto. Vou desenhar. O que eu tenho que fazer? Eu vou reproduzir com dist, tá? 3 por 3. Então, line F8, travar um eixo aqui, outro eixo aqui. Ponto 15. Eu vou reproduzir esse projeto da mesma forma que foi feito na aula passada, só que criando as paredes com layer parede, tá? No final, o que vai acontecer? Ele vai ficar dessa forma, tá? Ele vai ficar com as paredes com layer parede, ok? Vocês vão redesenhar aí, é só para exemplificar aqui e não ficar mal tão extenso. Então vamos lá, você vai dar o comando, lembrando aí o comando dist, vai ver as medidas, dá o offset, tá ok? Das paredes e assim por diante, vai abrir as aberturas aí de janela, vai abrir as aberturas de portas, tá ok? E vai criando esse projeto aí. Então tá feito o nosso projeto, fizemos a parede, tá? Com as aberturas já feitas. O que eu vou fazer agora vai ser as janelas, né? Vamos colocar então as janelas. Eu tenho que mudar o meu layer para janela. E tudo que for criado a partir de agora, o que vai ser? Vai ser criado com layer janela. Reparem que se eu clicar, selecionar essa linha, ele está com layer janela. Se eu selecionar essa daqui, tá no layer janela aqui, mas se eu selecionar essa daqui, ele vai me indicar o quê? Que esse layer que estou selecionado
é o layer parede, tá? Então, vamos criar o layer, as janelas. O layer já está criado, vamos criar então as janelas. Aqui, aqui, e aqui. Tá? A partir de agora, pessoal, tudo que for criado, que foi feito na parte de projeto, vão ser criados dessa forma, tá? Vocês vão ter que criar os layers e realmente ir fazendo com os layers corretos, tá? Não vai ser mais feito assim, layer 0, que é como padrão, e fazer tudo com layer 0. Não, vai ter que ser feito com os layers corretos para cada tipo de desenho, tá ok? Para cada coisa aí. Então, olha lá. Agora eu tenho o vidro da minha janela. O vidro, eu não tenho como... aliás, eu até tenho, mas mais para frente a gente vai ver algumas variações dos comandos, né? Como que nós vamos fazer o vidro? Offset.06, né? Como nós aprendemos na aula passada aí. Vamos selecionar o nosso vidro, vir aqui no layer, na aba dos layers, layer de controle de layers, e selecionar o layer vidro. Então ele vai mudar já para o meu layer, o layer vidro, tá? Que já foi criado. E da mesma forma nós vamos fazer aqui, ó, offset.06. Eu vou ensinar mais um comando, tá? Que é o comando MA. 06. Aqui também. E aqui também. Opa, faltou aqui, né? Então, olha só, eu tenho aqui vidro, tem que ser vidro, e aqui também tem que ser vidro. Como que eu faço? Eu posso selecionar todo dessa forma, vir aqui e mudar para o layer vidro, tá? Sem problema, tá correto. Mas também posso fazer o seguinte, o comando MA. O MA, quando eu dou o comando MA Enter, eu tenho que selecionar o layer que eu quero. Né? O layer que eu quero pintar os outros aqui, qual que é? É esse daqui. Então ele está pedindo aqui para selecionar o layer que eu quero, que é o layer vidro, que é o vermelhinho aí. Então eu selecionei. Reparem que agora ficou um pincelzinho, porque ele vai pintar onde eu clicar nos outros layers, tá? Posso abrir uma janela assim e já selecionar os dois ao mesmo tempo. Então, esse comando aí é muito legal também, é bastante utilizado, tá? Comando MA, selecionando tudo certinho aí. Esse exercício, então, vocês vão fazer dessa forma, tá ok? Vamos colocar agora o que? Eu vou criar uma porta de 80, tá? Para ensinar o comando mirror e o comando rotate para encaixar a porta no lugar. Então eu tenho aqui portas de 80, que é aqui, ok? Com vão de 90, né? Onde tem vão de 90, a porta é 80. E aqui no banheiro eu tenho uma porta menor, vão de 80, porta de 70. Eu vou explicar como é feito a porta de 80 e vocês vão fazer a porta de 70 também. Além dessa de 80, vão fazer com a porta de 70 também. Então vão ser montadas duas portas. Tá? Eu vou ter que fazer o que? Se eu vou criar uma porta, eu tenho que criar o layer porta. Tá? Criado layer porta. Qual vai ser a nossa cor? A nossa espessura? Vai ser mais fininha. Então, a cor 1, que é o nosso vermelho. Aqui. Deixo ele corrente, mudo lá para a porta e fecho aqui. Tá? Vamos desenhar aqui pro lado. Bom, para começar, eu tenho que criar uma referência do meu vão, tá? Então, o vão que eu vou criar uma porta é uma porta de 90, então eu tenho que criar uma linha de ponto 9. Porque eu tenho essa referência, que é essa distância aqui, essa abertura desse vão, é exatamente esse ponto 9 que eu criei dessa linha. Então eu vou criar, fazer minha porta daqui para cá e daqui para cá, tá? Dentro desse espaço aqui. Como que nós vamos fazer primeiro? Primeiro eu vou desenhar o batente do lado esquerdo,
depois dá o mirror para o batente ficar aqui do lado direito. O batente vai funcionar da seguinte forma. Com o comando PL, com Polyline Enter, eu clico no endpoint aqui, eu vou começar a desenhar. Então eu vou desenhar primeiro onde vai ser encostado nessa parte aqui, ó. Eu tenho então 15 centímetros, certo? Então vamos desenhar aqui com Polyline ponto 15. Beleza. Agora eu tenho, vamos desenhar com ponto 0,2 para a direita. Vou jogar para baixo. Vou desenhar ponto 0,2 para baixo e vou colocar ponto 0,3 para cá. Se eu fizer a soma ponto 0,3 mais ponto 0,2, eu tenho ponto 0,5, ok? Aí, tudo bem, eu vou chegar aqui até aqui embaixo, vou clicar aqui e vou clicar no final aqui para fechar o nosso desenho e dar o Enter. Esse batente que a gente está fazendo aqui é um batente simples para representação do nosso desenho, ok? Não que o batente fique exatamente dessa forma. O que eu posso fazer aqui também? Aqui eu tenho ponto 0,3, vamos mudar, né? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Você lembra daquele do nosso exercício, acho que na aula 1, aula 2, né? Que nós vimos aí sobre, acho que foi aula 2, nós vimos sobre os comandos. Eu vou clicar aqui, você lembra que eu fiz então aqui ponto 0,2. Eu quero deixar aqui com ponto 0,3. O que eu vou fazer? Eu clico aqui, seleciono o meu tracejado aqui, meu grid, tá? Meu grip, aliás, o tracinho no meio, clico nele e vou movimentar para a direita o quanto? Ponto 0,1. Então agora eu fiquei com ponto 0,3 aqui e ponto 0,2 aqui, ok? Então tá. Depois disso daí, é só representação, não se preocupe com isso, tá? Isso é só uma representação mesmo, bem simples do nosso batente. Não estou fazendo um projeto de um batente. Se fosse fazer projeto do batente de uma casa, um detalhamento de uma porta, por exemplo, aí a história muda. Aí eu tenho que fazer realmente todos os detalhes necessários do meu batente. Aqui é só uma representação. Então, olha lá, só para confirmar, eu tenho daqui para cá 5 centímetros, beleza. Daqui para cá eu tenho 15, maravilha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o outro batente aqui do outro lado. Eu vou ter que fazer de novo Polyline? Não precisa. Aí é onde entra o comando Mirror, tá? O comando Mirror, eu vou fazer uma linha aqui, só para explicar. Vou até mudar o layer. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o centro dessa linha aqui, tá? Eu tenho, tá aqui bem no eixo, nesse eixo aqui, no eixo Y. O que eu tenho que fazer com o comando Mirror é o seguinte, comando MI no teclado, que é o Mirror, Enter, e selecionar o objeto que vai ser espelhado. Então, selecionei o objeto, Enter. Ele pede para mim fazer o quê? Especificar um eixo, tá? Eu tenho que traçar um eixo nesse sentido aqui, para que ele fique lá do outro lado, para que ele seja repetido aqui desse lado, tá? Então eu tenho que traçar o quê? O eixo no centro. Eu vou clicar aqui, ó, nesse ponto, e vou posicionar o mouse para cima ou o mouse para baixo, é indiferente, tá? MI Enter, seleciono Enter. Bom, eu posso até tirar isso aqui. MI Enter, seleciono Enter. Vou clicar no midpoint dessa linha que nós criamos de ponto 9 e vou posicionar ou para baixo ou para cima, ok? Se eu posicionar o mouse para o lado, olha o que vai acontecer. Eu estou criando um eixo aqui, então ele está repetindo para baixo. Tá? Ele está espelhando para baixo. Como eu estou criando um eixo no eixo Y, né? Olha lá, o eixo Y, ele vai pegar essa distância daqui para cá, tá? Essa mesma distância que eu tenho daqui até aqui, ele vai reproduzir para o outro lado. Tá? Então,
cliquei no primeiro ponto, posicionei o mouse para cima ou para baixo, tanto faz, e dou um clique. Agora, a pergunta é o seguinte, ele está me perguntando aqui se eu quero apagar o objeto, esse nosso objeto aqui de referência, tá? Eu só quero espelhar ele para cá e apagar esse, ou eu quero espelhar para cá e manter os dois objetos. Então, eu não quero apagar esse objeto. Como padrão, ele já vem com o N aqui, ó, né? Como padrão é não. Se ele tiver, por acaso, eventualmente tiver o yes aí, o Y, coloca não, tá? Então, não, tá como padrão, Enter. O que ele fez? Ele pegou esse objeto aqui, com esse eixo aqui no meio do eixo Y, ele espelhou o meu objeto para o outro lado, tá? Agora eu posso fazer o quê? Apagar essa linha de referência, tá ok? Criamos, então, o nosso batente. Como que eu vou criar a porta? Tá? A folha da porta. Bom, eu vou fazer uma porta abrindo para esse lado aqui. Tá? Ela vai sair daqui, vai vir e vai abrir para cá. Então, eu vou criar uma linha aqui, tá? Sem medida. Enter. E criar uma linha aqui, ó. Olha só, posicionei para cá, trouxe como referência, eu vou clicar não, só posiciono o mouse aqui também como referência, puff, ele pegou esse ponto aqui, tá? Que tá alinhado com essa parte e também alinhado com essa daqui. Então, daqui para cá, clico e faço outra linha. Dou Enter para finalizar. E faço mais uma aqui. Pronto. Beleza? O que vai acontecer? A dobradiça da minha porta, se ela está nessa posição aqui, a dobradiça da porta, ela é aqui, certo? Ela fica nesse ponto. Então, o que nós vamos criar? Nós vamos criar um círculo, que ela vai sair daqui, desse ponto, até onde ela chega aqui, ó, até aqui. Criei um círculo, olha lá. Significa o quê? Que essa porta, na hora que ela está fechada, ela vai abrir nesse sentido aqui, tá? E vai chegar até aqui em cima sem problema nenhum. Agora é só o comando trim, né? Para cortar aí o que está sobrando. Tem um pedacinho que ficou aqui. Aqui também, que está sobrando. Enter. Tá feito a indicação aí, a representação de uma porta mais simples possível. Lógico, depois aí vai de você ter um tempo para fazer um detalhamento de um projeto, por exemplo, detalhamento um negócio bem caprichadinho do batente, faz uma porta mais trabalhada, com a maçaneta, um puxadorzinho, tudo certinho, vai ficando mais detalhado o seu desenho, vai ficando mais bonito, tá? Mas nada impede de você fazer, colocar no projeto essa forma aqui, é uma representação. Então tá tudo certo, sem problema nenhum. Bom, foi feito a nossa porta. Agora nós vamos fazer o quê? Com mais um comando, nós vamos aprender a criar um bloco disso aqui, para ela ficar um único objeto. Tá? Ele não vai ter esse monte de pontos aí, porque na hora de copiar esse objeto, pode acontecer de você não copiar ele por inteiro e ir só uma parte, tá? do desenho, aí acaba que fica ruim, né, de ficar manipulando o desenho. Então nós vamos criar um bloco. Reparem só, se eu vou fazer o comando line, como eu expliquei, eu faço o comando no teclado com L. Se eu faço o comando mirror, é o comando MI. Se eu faço o comando offset, é o comando O. Sempre as iniciais. Então, se eu for criar um comando bloco, né, se eu for criar um bloco, qual que é o comando que eu tenho que utilizar? Comando B. Tá? Ah lá, o B, vamos criar um bloco então dessa porta aqui. Dá um Enter. Vai aparecer a definição do bloco. O que nós vamos definir? Nós vamos definir o pick point. O que seria o pick point? A base desse bloco. Então esse bloco, a base dele vai ser esse ponto aqui, ó. Então eu clico aqui no pick point, vai fechar a janela. Está pedindo para especificar a base do ponto. Então a base desse ponto vai ser aqui. Quando eu clico aqui, aparece de novo
essa minha janela aqui, ok? Eu vou clicar em objetos, eu tenho selecionar os objetos que vão fazer parte dessa porta. Então, clico aqui, vou selecionar, posso fazer assim, ó, selecionar tudo, e dar um Enter. Aqui eu tenho que dar um Enter, tá? E não esquecer, logicamente, de nomear essa porta. Então, é uma porta de, vou colocar assim, ó, porta 80. Já especifiquei a base, já especifiquei o que vai ser a minha porta, né, os objetos que vão fazer parte da minha porta, do meu bloco. E aí é só dar um OK. Agora, o que vai acontecer? Se eu clicar na porta, tá, ele fica um objeto só. Olha, aqui esse azulzinho é a base do meu ponto lá, é aquele pick point que a gente selecionou. Tá? Sempre a gente vai colocar nesse sentido aqui, tá? Do lado da porta mesmo, do lado da folha da porta. Pois bem, sendo criada a porta, ó, num layer certinho, tá? Não esqueçam disso aí. Se de repente, esqueci, fiz no layer vidro. Nossa, como é que eu vou fazer? Vou ter que refazer de novo? Vamos supor que você fez no layer vidro. Não precisa se preocupar com isso. É só vir aqui, selecionar a porta e tá no layer porta. Tá ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma porta aqui, tá? Eu vou colocar uma aqui e vou colocar uma outra porta aqui, tá ok? As outras, consequentemente, vão ser aí no nosso mesmo exercício dessa aula. Então, vamos lá. Comando M, Enter, seleciono, né, o comando mover aí, ó. Seleciono Enter, clico no ponto em comum, que é essa porta, esse ponto aqui, eu vou ter que encaixar ele aqui. Então, esse ponto em comum aqui, eu venho com ele para mover aqui. Cliquei no ponto, cliquei no outro. Tá colocado minha porta, inserido minha porta aí como um bloco, sem problema nenhum, né? Tudo certinho. Agora eu preciso colocar ela nesse sentido. Então, a porta ela vai estar aqui, abrindo para cá, tá? Então, ela vai abrir para... Aliás, eu vou colocar ela aqui, abrindo para cá, ó, só para confundir, para ficar um pouquinho mais difícil para a gente colocar, tá? Então ela vai ser, a minha porta vai ficar aqui. Se eu fosse fechar, ela fecharia batendo para cá. Vamos fazer o que? Comando copiar, que é o comando CO, Enter, seleciono a porta, Enter, e vou copiar ela para onde? Eu vou copiar ela aqui em cima, tá? Porque eu vou manipular essa porta aqui. Então, copiei. Tá? Só preciso de uma, Enter para finalizar o comando copy. O que eu preciso? Que essa porta então fique na posição correta. Primeira coisa que eu tenho que fazer é rotacionar essa porta. Ela tem que ficar no sentido horizontal. Então, RO, Enter, seleciono o meu objeto. Então, olha aí o nosso novo comando, comando rotate. Para variar, são as iniciais do comando. Tá? Olha o comando aqui embaixo, o nome dele, as iniciais do nosso comando RO Enter. Tá pedindo o quê? Vamos selecionar o objeto que nós vamos fazer a rotação. Então, é minha porta. Dou Enter. Qual é a base que nós temos que colocar em qualquer ponto, tá? Não precisa ser a base que nós determinamos aqui para a porta, é outra coisa essa base. Então, vamos determinar qualquer ponto. Eu vou clicar aqui, ó, por exemplo. Tá? Eu vou clicar nesse ponto aqui. Ó. Qualquer ponto aqui funciona. Eu vou clicar aqui. Tá? Cliquei. Agora ele está pedindo para rotacionar essa porta. Se eu posicionar, na hora que eu for rotacionando o mouse na minha área de trabalho, reparem que eu tenho aí o F8 travado. Opa! Enter. Clicando aqui. Olha lá, meu F8 está travado. Então, eu só tenho esses eixos para ela trabalhar, tá? Esse daqui, tá aí como já está aí. Esse outro aqui, que eu coloquei o mouse para baixo. Para o lado esquerdo, ela vai ficar para baixo. Para cima, ela vai ficar para o outro lado, ok? Eu quero, então, que ela fique posicionada nesse sentido aqui, porque ela vai abrir para cá, tá ok? Para esse lado aqui que ela vai ter que ficar.
Posicionando isso, eu não vou deixar o meu F8 destravado, por quê? Porque eu pode acontecer de você clicar um ponto aí e ela fica torta, tá? Ela fica desse jeito. Depois para arrumar é um pouquinho mais difícil, né? Tem um comando aí que a gente ajusta e tal, mas fica um pouquinho mais difícil. Por isso do F8 travado. RO Enter, seleciono o objeto, Enter, clico nesse ponto, vou clicar aqui embaixo. Clicou, ficou, tá ok? Aí, o que vai acontecer? Essa minha porta ela não pode abrir para cá, ela tem que sempre estar abrindo, encostando na parede. Né? Aqui vai mais o comando que a gente aprendeu do mirror. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que espelhar. Essa porta ela é espelhada para cima. Ó. MI Enter, seleciono o Enter, clico traçando um eixo em qualquer ponto. Ó. Posso clicar aqui embaixo, tá? Posso clicar aqui em cima, fazer um eixo aqui em cima, que ela vai estar aí, tá? Só lembrando que a distância desse eixo até aqui é a distância desse eixo até onde ela vai criar. Então, eu vou criar para cá. Preciso apagar? Sim, eu não quero essa porta aqui, então eu vou colocar Yes. Olha lá, rotacionou, espelhou lá para cima. Agora está na posição que eu preciso encaixá-la aqui. O que eu tenho que fazer? Comando M, Enter. Seleciono o Enter, pego o ponto em comum, ou esse, tanto faz, eu vou pegar esse aqui, ó. Esse ponto aqui, eu tenho que encaixá-lo, mover até aqui. Então, aí está feito. Então, a representação da porta, tá? Com o batente, tudo certinho, para onde ela está abrindo, para não ter problema. Então, aqui, ó, qual que vai ser? Vai ser a porta nesse sentido, porém ela é espelhada, tá? Ela é espelhada. A porta ela vai ter que abrir encostando aqui nessa parede. Aqui ela vai ter que abrir para onde? Ela vai ter que abrir para cá, encostando nessa parede. No quarto ela vai ter que abrir para cá, encostando aqui nessa parede também. E aqui é uma porta de 70, então essa porta não vai servir, tá? Porque se eu colocar aqui ela vai ficar o batente dentro da parede aí, ela não vai servir. Vocês vão ter que criar um bloco, criar a porta, né? Com o layer porta mesmo, cria uma porta com vão de 80, que é o que está aqui. E no bloco vocês vão colocar o nome do bloco de porta de 70. Então vão ser criados dois blocos, que é um de 80 e outro de 70, tá? Mais para frente nós vamos ter aí um estudo com um bloco dinâmico. Tá? O bloco dinâmico ele facilita muito o nosso trabalho, porque eu já tenho portas prontas, tá? Não preciso ficar criando também várias portas, vários blocos. Eu tenho um bloco só com todos já os parâmetros de porta de 70, de 80, de 60 e assim por diante. Tá? Nós vamos ter uma aula só de montagem, como monta um bloco dinâmico de uma porta, tá? O processo de montagem depois de janela, montagem das outras coisas, o processo é o mesmo. Porém, eu vou explicar só dessa montagem de blocos dinâmicos das portas. Quem quiser aí pesquisar já no YouTube, pesquisar na internet aí como é que funciona o bloco dinâmico, já dá uma pesquisada para ter já um conhecimento prévio, para na hora que a gente chegar na montagem desse processo, você já está um pouquinho já se situando aí com o bloco dinâmico, tá ok? Por enquanto, vamos ficar trabalhando nesse processo dessa forma, tá? Então vocês vão montar esse projeto aqui, tá? Do jeito que foi feito, com os layers, tudo certinho. E aquele projeto anterior que nós abrimos, que nós fizemos, ó, que é esse daqui. Deixa eu abrir aqui. Vocês fizeram também com 100 layers, né? Então vai ser criado os layers para cada situação, tá ok? Então eu tenho um layer, vai realmente refazer o projeto. Falou, nossa, mas eu vou ter que fazer de novo esse projeto? Sim, vai ter que fazer de novo. Porque isso aqui, pessoal, é como se fosse uma linha de produção. Tá?
tá? Se você trabalha, por exemplo, numa fábrica onde você entrou no emprego novo, de uma fábrica onde faz, sei lá, onde faz salgadinho, tá? Onde você tem um processo de trabalho repetitivo, o que vai acontecer? Então você vai ter como se diz, você vai criar uma habilidade muito mais rápido. Nesse primeiro mês, vamos supor que você vai produzir 30 salgadinhos, tá? Vamos fazer um exemplo assim bem esquisito, né? Vamos dizer, você fez no primeiro mês, você entrou novo lá, tal, você fez 30 salgadinhos. Com o tempo você vai aprimorando os comandos, offset, line, sempre vai memorizando esses comandos, o processo do desenho é a mesma coisa, tá? Então, depois de um tempo você está fazendo lá 200, 300 salgadinhos, porque o processo vai ser sempre os mesmos, vai ser repetitivo, e é essa a ideia que eu quero, tá? Dentro do nosso curso, é fazer com que a gente aprenda a desenhar inicialmente, fazer todos os desenhos com agilidade que for necessário, para cada um. Lógico, eu tenho um pouco mais de dificuldade nesse início e tal, mas enfim, a gente vai conseguir fazer um desenho bem rápido, tá? Essa é a ideia do curso também. E depois de criado esses desenhos, falou, bom, o conceito de como montar o desenho, de como montar o projeto, abertura de portas e janelas e paredes, isso daí a gente já está criando, tá? A gente já está conseguindo, eu tenho certeza que vocês já conseguiram entender. Então o que vai acontecer? Aí sim nós vamos partir para alguns detalhes, como por exemplo com os blocos dinâmicos, tá? Nós vamos trabalhar com as escalas anotativas, que é muito importante na hora da plotagem, que ela está aqui embaixo, tá? Nós vamos trabalhar com essas escalas aqui, porque são coisas que vão nos ajudar dentro do processo aí de parte de plotagem, por exemplo, tá? Essa aqui é a parte de plotagem, na parte de escala aqui. Opa! Então, dentro da parte de escalas, tem muita gente que não conhece o trabalho com anotativo, que é uma coisa que depois explicando para vocês vai ser uma coisa fascinante, uma coisa, é tudo automático, tudo bem tranquilo, tá? Então fica aí. Esse exercício então vai ser repetido com o processo aí de montagem dos layers. Vamos colocar aqui as janelas, os vidros. Aqui também vai ser colocado a porta. Então, dentro desse arquivo aqui que vocês fizeram, vocês vão montar duas portas, né? Que é a porta de 90 aqui e a porta aqui de 70. Vocês vão dar o comando dist para confirmar essas medidas. Aqui não tem porta, tá? Aqui é só um vão. Aqui também pode considerar só um vão. Porém no restante são portas, tá? Portas de 90 aqui, a porta de 80, porta de 80, porta de 80 e aqui uma de 70, tá? Maravilha. Então, por enquanto, nessa aula é só isso, né? Parece que muita coisa, mas não é. São coisas só referente mesmo à criação de layers. Então, vamos com calma, passo a passo agora, porque agora são detalhes que nós não podemos deixar de lado. Né? De forma alguma nós podemos deixar de lado. Uma explicaçãozinha, antes de finalizar essa aula, o porquê da escolha das cores dos layers. Tá? Eu tenho aqui já o meu padrão, eu vou explicar. Aquelas cores que nós vimos lá, do 1 até o 9, são essas primeiras cores aqui, ó. Cor 1, 2, 3, 4. Reparem que na cor 12, eu não tenho aqui, ó. Aqui são o nome das cores, tá? Vamos colocar assim, ó, o estilo da plotter. Então, a cor 5 é a minha parede. Cor 5. E aqui é a cor que ela vai ser impressa. Então, aqui ela vai ser impressa no preto. E aqui embaixo, tá, no line, ela vai ser no ponto 3, que é a espessura dessa linha. A cor 1, o que vai acontecer?
vai ser impresso no preto, tá? E a espessura da linha no 0. Ela vai aparecer, tá? Pode ficar tranquilo, tá 0 aqui, mas ela vai aparecer. Bem fininha, mas aparece. O que vai acontecer com a cor 6, por exemplo? A cor 6 vai ser impressa no preto, com a espessura da linha de ponto 6. Aquela cor que nós escolhemos lá, vamos colocar uma cor, um azul, que acho que era o 170, né? O 170 que nós escolhemos lá na cor parede, ela vai estar aqui, ó, cor 170. Eu posso, sim, definir para ser impresso, na hora de imprimir, como black, tá? Porém, se eu já tenho aqui essa cor azul, essas cores aqui para definir como preto, eu não preciso definir lá. Se for necessário, não tem problema. Então aqui, o 170, num padrão que a gente utiliza, é o que? Ela vai ser impresso na cor do objeto, que é a cor que está aqui, tá? Não vou modificar em nada. E aqui eu também não modifiquei nada. Ela vai ser impresso do jeito dela. Tá ok? Ela não tem uma espessura definida aqui. Lá embaixo eu tenho a cor 255 a 250, que é aquela escala de cinza. Tá? Então, o meu 251, por exemplo, ó, aqui, o 251, por exemplo, ele está para ser impresso em cinza, porém a linha no 0 aqui, tá? Bem fininha mesmo. Tem todas essas espessuras. A cor 252 vai sair no cinza, num cinza um pouquinho mais claro, que também no 0. A 253 também, 254 também, tá? São todas, elas vão ser impressas no cinza, porém fininho, tá? É essa então a explicação daquela questão dos layers aqui, ó. Essas cores aqui são as cores que vão ser impressas na cor. Essas aqui são as primeiras lá, que nós definimos como preto. E essas aqui é a escala de cinza, tá? 250, 251. A cor aparece aqui, ó. Beleza? Então não estava faltando essa explicação aí, o porquê da cor. Que depois, aí, obviamente, eu vou mandar um projeto para vocês. Um projeto de prefeitura completo, tá? Com cortes, são 3 cortes com uma fachada, uma planta de cobertura, a planta da casa, tá? E tem também um detalhe de CPFL, ligação de poste de energia, que não vem ao caso, tá? Mas como está no projeto, eu vou mandar ele realmente como está no projeto. O carimbo, como que vai funcionar, onde tem as informações da casa e tudo mais, tá ok? Então nessa aula, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, não fique com dúvida nessa aula, que é muito importante a questão dos layers, tá? Então até a próxima aula e bons estudos. Valeu!